Você já se perguntou como pode existir um só Deus, mas ao mesmo tempo três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Esse é um dos maiores mistérios da fé cristã. E talvez, um dos mais mal compreendidos. Mas hoje, neste vídeo, você vai descobrir o que a Bíblia realmente diz sobre a Trindade. Sem confusão, sem enrolação. Um mergulho profundo, espiritual, bíblico e revelador. Se você já teve dúvidas. Se já ouviu alguém dizer que a Trindade não está na Bíblia. Ou se quer simplesmente entender mais a fundo o Deus que você serve. Fica comigo até o final. Porque a resposta que o seu coração procura pode estar a poucos minutos de ser revelada. O que é a Trindade? A palavra Trindade não aparece na Bíblia. Isso mesmo. Nenhuma vez. Mas o conceito da Trindade está espalhado por toda a Escritura, desde Gênesis até Apocalipse. Trindade significa um único Deus em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas três pessoas são distintas, mas não separadas. Cada uma tem sua personalidade, seu papel, mas são da mesma essência divina. Não são três deuses. São um só Deus. Difícil de entender com a mente? Sim. Mas faz todo sentido quando abrimos o coração para o Espírito Santo nos ensinar. A Trindade no Antigo Testamento? Muitos acham que a Trindade só aparece no Novo Testamento. Mas não é bem assim. Olha só o que diz Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos. Nossa imagem. Nossa semelhança. Quem está falando aqui? Não é um Deus solitário. É um Deus que fala com outros que compartilham da mesma essência. Outro exemplo está em Isaías 48:16. O Senhor Deus me enviou a mim e ao seu Espírito. 3. O Senhor Deus, Pai, o enviado, Filho, e o Espírito. A Trindade já estava ali. Oculta aos olhos naturais, mas revelada para quem tem fé. Jesus, a revelação do Filho no Novo Testamento, a Trindade ganha cor, forma, voz e carne. Jesus é a chave que revela o mistério. Ele mesmo diz em João 10:30. Eu e o Pai somos um. E em João 14:9. Quem me vê, vê o Pai. Jesus não é apenas um profeta. Ele é Deus feito carne. Ele veio para revelar o Pai e nos dar acesso a Ele. Mas perceba, Jesus não diz que é o Pai. Ele diz que é um com o Pai. Ou seja, são distintos, mas da mesma natureza divina. O Espírito Santo, Deus em nós. Muita gente pensa no Espírito Santo como uma força, uma energia. Mas a Bíblia mostra que o Espírito Santo é uma pessoa. Com vontades, sentimentos e poder. Efésios 4:30 diz. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Você não pode entristecer uma energia. Só uma pessoa pode ser entristecida. E mais, o Espírito ensina, consola, guia, intercede por nós. E Jesus disse algo incrível em João 14:16-17. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da Verdade. Veja, Jesus, o Filho, fala com o Pai para enviar o Espírito. Mais uma vez, as três pessoas da Trindade em plena harmonia. Se até aqui você está aprendendo algo novo e seu coração está sendo tocado, aproveita e se inscreve agora no canal. Ativa o sininho, deixa o like e compartilha esse vídeo com alguém que precisa entender a verdade sobre Deus. Vamos juntos espalhar o Evangelho. A Trindade no batismo de Jesus. Um dos momentos mais claros da manifestação da Trindade é no batismo de Jesus. Mateus 3:16-17 diz. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus é batizado, o Filho. O Espírito desce como pomba. E o Pai fala do céu. Não é simbólico. É real.
três pessoas agindo ao mesmo tempo. A unidade divina. Apesar de distintos, o Pai, o Filho e o Espírito nunca agem em conflito. Eles são um em essência, vontade, amor e missão. Deuteronômio 6:4 diz: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso nunca foi negado. A Trindade não é triteísmo, três deuses, mas monoteísmo verdadeiro, um único Deus em três pessoas eternas. A Trindade na salvação. Veja como a salvação envolve toda a Trindade. O Pai amou o mundo e enviou o Filho. João 3,16. O Filho morreu por nossos pecados. Romanos 5:8. O Espírito Santo nos convence do pecado e habita em nós. João 16:8. 1 Coríntios 6:19. É uma obra em perfeita cooperação. Sem o Pai, não haveria plano. Sem o Filho, não haveria redenção. Sem o Espírito, não haveria regeneração. Analogias e limites humanos. Muitos tentam explicar a Trindade com analogias. Água, líquida, sólida, gasosa. O Sol, luz, calor e forma. O ser humano, corpo, alma e espírito. Mas todas essas comparações são limitadas. A Trindade é única. Nenhuma analogia humana consegue expressar plenamente um Deus eterno e infinito. E tudo bem. Se conseguíssemos entender Deus totalmente, Ele não seria Deus. Por que a Trindade importa? Porque ela revela quem Deus é. E nos ensina a viver em amor, unidade e missão. A Trindade é um modelo de comunhão perfeita. É a base da nossa fé. É a razão pela qual podemos conhecer a Deus, sermos salvos e transformados. A Trindade mostra que Deus não está distante. Ele é o Pai que nos ama, o Filho que nos resgata, e o Espírito que habita em nós. A Trindade não é apenas um conceito teológico. É o coração pulsante do Evangelho. É o Deus eterno se revelando a nós de forma perfeita, completa e maravilhosa. Você não precisa entender tudo com a mente, mas pode crer com o coração. E essa fé, meu irmão, minha irmã, pode mudar tudo. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com você. Amém.